Ô Pedro, a gente está num lugar aqui bem legal que faz parte da reforma, né? E passa avião, tem a vista do Mineirão ali. Você fez aporte desde o Ronaldo para melhorar essa toca, né? O que vem aí dessa nova toca da Raposa 2? Tem mais coisa para fazer? Esses novos aportes aí para trocar aparelhagem, hotel, cozinha, Eles academia? Academia, se eu não mostrar para ela, não, eu tenho que ir lá filmar a academia já está quase pronta. Já foram? Não, quando estiver pronto, nós vamos. Está terminando a academia, está toda remontada. Estão fazendo ali umas piscinas, está ficando lindo ali, já fez a piscina aquecida. Ali em cima que você está vendo ali, ó, ali vou fazer um restaurante, uma cozinha e com a sala de alimentação só para o profissional. E nós vamos separar a administração com o feminino, certo? E vamos fazer uma sala de imprensa lá fora, para vocês chegarem, ter lugar que a coisa que mais me irrita é chegar aqui, vocês estão tudo na rua, parecendo porta de fábrica para abrir para o cara e bater ponto. Eu não gosto disso, né? Eu quero dar um conforto para isso e depois disso tudo, acertando esse ano, a ideia é fazer um estádio, um mini estádio, ou fazer aqui, ou fazer ali na Toca 1, ou comprar alguma coisa, para jogar o sub-20, sub-17 e o feminino, para ter uma casa do feminino, que fica igual o cigano, todo dia joga num lugar, e o feminino nós não temos, e quando chega no mata-mata, aí você tem que ter para 10 mil pessoas, que eu já acho um absurdo, né? Que não tem investimento, não tem renda, não tem premiação, não tem nada da CBF, e exigir 10 mil nas quartas finais do feminino, né? Mas então eu tenho ideia de construir aqui, ou na Toca nós estamos estudando. Esse ano não dá para fazer, mas em breve eu quero ter uma casa das meninas, fazer uma casa para os femininos e as categorias jogar, ter o lugar de jogar. A gente está olhando outra possibilidade para comprar, para a gente matar esse negócio, que todo dia vai para Nova Lima, vai para Setagua, vai para para outros lugares, fica alugando campo, entendeu? Parecendo andarinho. Então isso é uma coisa que para o próximo ano eu tenho ideia de realizar esse terreno aqui chegou a eu olhar? Eu tô correndo atrás. Isso é da ANAC, é complicado, mas se conseguisse aqui, a gente trazia, toca um para cá, ficava bom, né? Montava e fazia uma arena assim. Se quiser fazer uma troca, nós faz com ele, né? Isso aí tá no meu radar. Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre essa história desse projeto, né, de estádio do Cruzeiro, por que ele não saiu do papel. Até porque vocês vão lembrar, principalmente, né, 2022, 2023, teve várias matérias de que, assim, poderia ter essa volta para o Cruzeiro, de, por exemplo, esse projeto de um estádio próprio e tal. Não foi adiante, mas eu tenho uma opinião, assim, que nessa época surgiu essas especulações e até mesmo essa possibilidade, justamente por conta do Cruzeiro não ter, né, justamente um estádio próprio, até por conta do Mineirão na época estava com uma dificuldade tremenda, né, e aí esse projeto acabou surgindo como uma alternativa. O que o Pedro Lourenço já falou sobre isso, qual que é a minha opinião e também acredito eu que a maioria, né, dos cruzeirenses, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conto com sua ajuda para chegarmos aqui em 45 mil inscritos no YouTube. Então você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva, que certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa próxima meta, beleza? Então essa história aqui surgiu principalmente em 2022, em junho daquele ano, quando tinha um pouco mais de 6 meses que o Ronaldo havia comprado o Cruzeiro, e aí, né, o Vitorino Medioli, que inclusive é dono do portal O Tempo, do Cruzeiro Vôlei e tudo mais, fez essa proposta, né, de construção na cidade de Betim, então na região metropolitana de Belo Horizonte, no caso para um estádio de 45 mil pessoas, né, que seria um estádio, na minha opinião, até um pouco pequeno para o tamanho da torcida do Cruzeiro, tá? Então poderia ser esse projeto e tudo mais. O Ronaldo disse que o encontro, né, com o governador de Minas Gerais, o diretor executivo havia tomado nota sobre a proposta, né, de um estádio junto com o município no caso de Betim, né? E, enfim, o Gabriel Lima falou um pouco sobre essa possibilidade e tudo mais. Era para ser algo, gente, parecido assim, por exemplo, com o estádio da Arena da Baixada do Atlético Paranaense, beleza? Dá até para ver que nesse formato seria parecido com isso. É claro, poderia ter uma proposta de mudança e tal, mas não sabemos se no final das contas ficaria exatamente assim. Mas, na minha opinião, seria algo próximo, sem dúvidas, né?
Vale lembrar aqui também, né, de que teve essa outra especulação da W Torre, que foi quem construiu o estádio do Palmeiras, tá? Tá aqui, ó, o Super Sports e o Jorge Nicola, o jogador Luiz Ronaldo, solista da SAF, fechou uma parceria com a W Torre para projetar esse estádio, mas obviamente não saiu do papel. Tá aqui, ó, fala sobre o Allianz Parque, que teve um custo de 660 milhões, em 2014, 43 mil torcedores, e vai lembrar que foi muito bom para o Palmeiras, porque apesar do Palmeiras ficar uns 5, 6, 8 jogos no ano sem poder jogar no seu estádio, não tirou nenhum centavo do bolso, né? Então foi um acordo muito interessante. Pedro Lourenço explica por que o Cruzeiro não construirá estádio, né? E ainda sobre essa questão, né? Pedro Lourenço fala sobre o novo estádio e tudo mais, matéria em junho de 2024 e essa outra aqui também no dia 2 de julho de 2024 também, beleza? Então, o que ele fala aqui sobre esse caso, né? Fala aqui, ó, quem vai tratar do assunto do Mineirão sou eu, mas não vai ser prioridade. Eu não estou preocupado com isso, o Cruzeiro tem contrato com o Mineirão até o final de 2025. Agora, essas ideias de estratégia de fazer estádio, por exemplo, me trouxeram a ideia de um estádio que queriam fazer para o Cruzeiro de graça. De graça? Um estádio de 1 bilhão de graça? Então, daí, né? Aí onde que é, né? Então, fala um pouco sobre isso. Eu não vivo de ilusão, vivo de trabalho, de compromisso e sempre vou falar a verdade. Eu vou trabalhar um dia para o Mineirão ser do Cruzeiro, agora a gente tem que respeitar a Minas Arena, quem que gastou dinheiro e fez o Mineirão. Se o contrato é muito ruim para o Cruzeiro, vou trabalhar para melhorar, né, o contrato e ver o que o futuro pode fazer. A ideia é o Mineirão ser nosso no futuro, né? Então fala um pouco sobre isso e tudo mais, onde a Minas Arena tem, né, o direito de concessão do Mineirão até 2037, que, né, pertence ao governo de Minas Gerais e foi reinaugurado em 2017 para a Copa do Mundo e tudo mais. Então fala um pouco sobre essa questão. E assim, o Cruzeiro naquela época, 2022, estava um pouco complicado porque estava com um aluguel muito alto do Mineirão. Não é à toa que mandou vários jogos na Série B, na Série A, no Independência, o que na minha opinião prejudicou muito o Cruzeiro. Depois, no meio do ano passado, já teve uma melhora nessa questão. Esse acordo aqui que o Pedro se refere já era na antiga gestão do Ronaldo. E aí também tem essa expectativa, né, para que nos próximos meses tenha esse encaminhamento para, quem sabe, né, vamos colocar assim, o Mineirão ser realmente do Cruzeiro, né? Por exemplo, os direitos de explorar a imagem e tudo mais, o que eu acho que é o mais interessante. Até mesmo quando ele comprou o Cruzeiro, agora em julho, fala, ó, vamos trabalhar para o Mineirão ser nosso, né? Então ele foca bastante nessa questão do gigante da Pampulha, o que eu particularmente prefiro, porque o Atlético Mineiro já tem seu estádio próprio, o América já tem também, e o Mineirão, querendo ou não, se o Cruzeiro inventa de construir um estádio próprio, o que vai ser do Mineirão? Vai ficar só fazendo show? Teria potencial, né? Mas obviamente não vai ser tão rentável como tendo shows e o futebol, que aí seria o mais importante para o estádio, né? Além disso, você vai sair de um estádio que tem essa história toda para ir construir um estádio de 45 mil torcedores. Enfim, eu particularmente acho que se fosse para o Cruzeiro fazer um estádio do tamanho que é, por exemplo, do Palmeiras, do Corinthians, até do próprio Atlético Mineiro, eu acho muito pequeno, né, para a torcida. Porque 45 mil, 50 mil, pô, num jogo decisivo, eu já acho 70 mil no Mineirão muito pouco. Então, acho que se fosse para fazer um projeto de estádio, pelo menos de 60 mil. E aí, porque senão vai ter que, nos jogos grandes mandar para o Mineirão, e aí nos jogos do Brasileirão, com a média de 35, 40 ser em casa, talvez. Mas eu ainda acho uma capacidade muito pequena para o tamanho da torcida do Cruzeiro, né? 43 mil, pô, isso aqui não é nada, né? Nada. Então, eu particularmente não gosto muito dessa ideia. E é um pouco apegado também com o Mineirão, né? Acredito eu também que o Pedro Lourenço pensa dessa mesma forma. E, enfim, fora ainda que tem essa questão dos custos. Eu até entendo essa proposta assim que sairia de graça. Não porque é bonzinho, porque vai dar de graça o negócio para o Cruzeiro e tal, mas teria que, sem dúvidas, o Cruzeiro fazer algumas concessões, né? Por exemplo, não explorar uma parte de um direito de name rights do estádio que poderia ter, ou, por exemplo, não ter, né, umas datas definidas porque vai ter show no estádio, igual acontece, por exemplo, com o Palmeiras. Poderia, o Cruzeiro dividiu os lucros durante muitos anos e tal, mas tem muitas formas de você pensar nessa possibilidade de um estádio próprio. Eu acho que o melhor é realmente pensar nessa possibilidade de ter o Mineirão realmente para o Cruzeiro, um estádio próprio, ou com um acordo muito interessante. Quem sabe poder, por exemplo, vender os name rights do Mineirão daqui a alguns anos e o Cruzeiro ficar com essa bolada, ao invés da Minas Arena, entende? Eu acho que pode ser um caminho nesse sentido e eu acho que não tem a menor necessidade de construir um estádio do zero, e é algo que vai acontecer, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Que o Flamengo não vai jogar mais no seu estádio, tá certo, porque vai construir um estádio que só com o name rights patrocinadores vai se pagar, sem dúvidas. E tem essa questão também de que
é para 90 mil torcedores, né? Mas, por outro lado, não ficaria surpreso se o Maracanã, somente com o Fluminense, começasse a dar prejuízo, né? O Vasco vai reformar São Januário, então daqui 7 anos, 10 anos, como que vai estar o Maracanã só com o Fluminense jogando lá? Vai ficar um pouco complicado. Pelo menos ainda vai ter o Fluminense, né? Porque não tem projeção de construir seu estádio. Mas imagina, por exemplo, pro Mineirão não ter ninguém, né? Só para fazer show. Cara, seria um elefante gigante, né? Para você, pro Estado ainda ter que pagar impostos e tudo mais, e quem paga somos nós, né? Então seria um prejuízo gigante para todo mundo. Eu acho que não vai essa história adiante, pelo menos não animou muito. E a mais importante, né? Teve esse encaminhamento com uma parceria um pouco mais amigável e também um pouco melhor para o Cruzeiro com a Minas Arena, pelo menos nos últimos um ano e meio, né?